Olá, meu nome é Luiz Gustavo de Souza Gomes dos Santos, conhecido como Luiz Nassur. Eu tenho 36 anos, atuo nas artes desde 2001, 2002 mais ou menos, ou seja, lá desde os meus 11, 12 anos, quando no colégio eu já começava a trabalhar fazendo murais, trabalhos voltados ao folclore, voltada a essas histórias que eu ouvia desde criança do meu avô e da minha vivência. Eu faço parte do Ponto de Cultura Azul de Saturno, do qual eu sou fundador. Fundei lá em 2013. E aí a gente vem lutando com essa questão da cultura nacional, da cultura popular brasileira, principalmente. Desde então, em 2022, a gente começa o projeto de cinema nas periferias, né, o cinema de calçada. A partir disso, a gente começa a publicação dos livros, lá em 2025, no mesmo momento que a gente ganha o prêmio Asas da CSEC e ganha a nossa certificação como ponto de cultura pelo MINC também. E o outro grupo pelo qual eu faço parte é a Associação de Capoeiras Filhos da Lua, do qual eu sou tanto o diretor artístico de lá, como tô lá desde 1999, né? Foi lá que eu aprendi desenho, aprendi a parte de desenho publicitário também, muitas das histórias da capoeira, histórias essas que com o tempo, ouvindo elas lá, várias lendas, foi se juntando com esses saberes que eu aprendi com meu avô, com outros mestres da cultura, com pais de santo, com contadores de histórias, rezadeiras, benzedeiras, na minha cidade que é Maricá. Aí eu fui juntando tudo isso e foi influenciando nas minhas obras, né? As minhas pinturas têm muito disso, os meus livros, né? O primeiro livro que eu lanço realmente como autor e ilustrador, né? Eu trabalhei em vários até 2025 como ilustrador e designer. Esse eu faço realmente o livro como um todo, é o Como Saci Perdeu a Perna, no qual eu resgato essas lendas, trago essa origem do Saci lá de trás, né? Para além do que o Monteiro Lobato criou, mas sim para que o povo conta, né? Então as histórias dele que estão nas músicas de capoeira, as histórias deles que estão na mente ainda dos mestres antigos que sobrevivem. A minha trajetória ela é multifacetada, né? Eu começo desde pintura, ilustração, muralismo junto com o mestre Dico, né? O mestre capoeira, e a parte mesmo da música, da dança. E eu começo a evoluir com isso, né? Fazendo pesquisas, trabalhos artísticos voltados realmente para a cultura popular, né? Desde ilustrações que trazem o afro-surrealismo, do qual fui até convidado pelo portal Gerador, lá de Portugal, para dar uma entrevista e falar sobre minha criação artística no âmbito do afro-surrealismo e dessa busca da cultura nacional, e até mesmo dessas lendas. Depois, com isso, eu vou fazer cinema na UF, me formo em cinema lá e continuo minhas investigações, principalmente voltada bem para essa questão do surrealismo e do documental. Então, juntamente com o meu trabalho social, faço o curso livre de cinema lá na Casa de Cultura de Maricá, eu ofereço gratuitamente, e a gente forma alguns jovens que alguns deles hoje já estão trabalhando com cinema. Em 2016 a gente faz o filme A Toca do Saci, ou seja, aí já 10 anos antes do livro do Como o Saci Perdeu a Perna. E a gente vem desenvolvendo vários outros curtas, pesquisas, documentação. Então, documentamos um pouco sobre a Capoeira Filhos da Lua, documentamos sobre a cultura de Maricá como um todo. Saiu até algumas matérias nos jornais sobre isso. E continuando essa minha trajetória, né, indo até o ponto de cultura lá em 2023, 24 e principalmente 25, que é o ano que a gente realmente mais trabalha, né, ele veio dessa minha formação, né, de trabalhar tanto nas gincanas de pintura do município e até algumas outras fora, né, incluindo o Dia de Pintura Plein Air Internacional lá no Rio de Janeiro, que acontece todos os anos, então eu participei em algumas edições. E isso vem passando, a gente vem trabalhando com isso, tanto no ponto de cultura como na minha própria vivência artística, né? Eu venho dando cursos de desenho, de ilustração, ajudando outros a se desenvolver e fazendo uma série de contações de história pelo município. Então a minha candidatura realmente para vir a mestre é porque o meu próprio mestre de capoeira, ele já, numa das rodas na qual eu entreguei para ele o fruto do trabalho, que era o livro do Saci e alguns outros que a gente está produzindo, ele falou: é para isso que a gente vive, é para isso que a gente faz. Então espero que você também ajude nessa guarda da cultura nacional.